Boa noite, amigos e amigas. Está começando mais um programa Toque do Coletivo Alvorada. Hoje é dia 29 de junho de 2022. O tema do nosso programa é algo que acontece há bastante tempo, infelizmente em silêncio. A mídia tradicional, a mídia corporativa, ela não trata desses assuntos, e quando ela trata, é só pelo lado negativo, para dizer sobre determinados possíveis crimes que pessoas teriam cometido. Mas quando isso é mostrado, é provado que não aconteceu, é um silêncio terrível. Não é de agora que esse silêncio acontece e que erros do judiciário, e mais do que isso, né, o judiciário sendo usado como arma de perseguição política, o lawfare, né, o conceito é esse, né, isso não acontece só agora, mas nos últimos tempos vem acontecendo com muita frequência. O ex-presidente Lula foi alvo de lawfare, outros políticos foram alvo de lawfare, e aqui em Minas Gerais, três pessoas, três profissionais foram alvo de lawfare, né? E são esses casos que nós vamos tratar neste programa de hoje. Eu estou falando de três profissionais liberais muito conhecidos. Eu estou falando do advogado criminalista Dino Miralha, dos mais conceituados e que, por exatamente exercer e muito bem a sua profissão e por defender clientes que o poder não gostava ou não queria que fosse defendido, ou porque tinha rabo preso, né, em relação a esses clientes, ele foi alvo de uma perseguição absurda. Eu estou falando também do jornalista e publicitário Marco Aurélio Carone, ele mesmo, filho do ex-prefeito de Belo Horizonte, Jorge Carone. Aliás, o próprio pai, vítima de perseguição, perseguição pesada, né? Ele foi caçado pela ditadura em 1964, enfim. Né? E estou falando também do jornalista Geraldo Elísio. O Marco Aurélio Carone e o Geraldo Elísio, eles têm um ponto em contato nesse processo que eles vão falar, e a gente já está iniciando aqui um pouquinho sobre isso. O Marco Aurélio era o diretor proprietário do portal Novo Jornal, e o Geraldo Elísio era um dos editores e comentarista. Esse portal caiu em desgraça em relação ao então governador Aécio Neves e a sua irmã, Andréa Neves, na época toda poderosa dirigente da comunicação em Minas, ou pelo menos ela queria se colocar como tal, e como o portal publicava uma série de matérias com as devidas comprovações mostrando desmandos no governo, o portal foi empastelado, o jornalista Marco Aurélio preso preventivamente, ficou quase um ano preso, teve um infarto na cadeia, ficou em solitária na cadeia, uma história escabrosa que vocês vão conhecer em detalhes. E o Geraldo Elísio, por ser editorialista e comentarista, teve sua casa invadida, alvo de busca, apreensão de equipamentos dele, equipamentos de trabalho, computador, pendrives, cadernetas de endereços, e esses equipamentos, mesmo a justiça já tendo determinado que deveriam ser devolvidos, até hoje não o foram. Né? Então, são três histórias pesadas, e essas três histórias têm a ver com muito do que aconteceu no país e muito do que está acontecendo também. Vamos lembrar que foi através do senhor Aécio Neves que essa situação tenebrosa, né, que o Brasil vive nesse momento, teve início, quando ele questionou o resultado das eleições e abriu esse verdadeiro esgoto, essa situação terrível que o país e cada um de nós experimenta. Bom, então, já vou chamar, já estão conosco aqui nos bastidores, vou chamar então o doutor Dino Miralha, vou chamar o jornalista Marco Aurélio Carone e vou chamar também o jornalista Geraldo Elísio. Boa noite, doutor Dino, muito prazer em recebê-lo, uma honra para o nosso programa. Boa noite, Ângela, tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, Carole. Boa noite, Capal. Boa noite, Marco Aurélio. Prazer e honra recebê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado. Boa noite também, Ângela, Geraldo Elísio,
Paulo e de Miranda. Boa noite, Geraldo Elísio. Como vocês devem ter visto, o Geraldo Elísio também é conhecido por um apelido que ele tem há muito tempo, é Pica-Pau. Boa noite, Geraldo Elísio, Pica-Pau. Boa noite, Ângela. Boa noite, meu grande amigo, doutor Dino Miralha, meu grande amigo, Marco Aurélio Carrone. Boa noite, público que nos dá o prazer da sua audiência e de tomar conhecimento desses fatos tão importantes que aconteceram recentemente na história da Minas Gerais e do país. Bom, já que estamos todos aqui, né, aproveitando a deixa do Geraldo Elísio, eu vou pedir para vocês que estão conosco, já tem muita gente conosco, que vá lá no YouTube, né, se inscreva no canal do Coletivo Alvorada, se vocês ainda não se inscreveram, e, mais do que isso, ativa o sininho, porque quando você ativa o sininho, você passa a receber em primeira mão, na hora, tempo real, todas as informações sobre todas as atividades que esse coletivo realiza. E vocês vão ver como o Coletivo Alvorada trabalha, gente. Olha, são mais de 10 programas, entre programas diários e programas semanais, e também alguns programas mensais. São uma série de atividades, o que a gente chama de ações urbanas, de intervenções urbanas, como, por exemplo, há 10 dias atrás, vocês viram, né, o Coletivo Alvorada, lá em frente ao Hotel Copacabana Palace, abrindo aquele bandeirão, aquela faixona do Lula presidente 2022. E no mesmo dia, lá no Rio de Janeiro, o Coletivo Alvorada foi ao Cristo Redentor e aí sim abriu a bandeirona, né? A Eletrobras é nossa, a Petrobras é nossa. Não a privatização das nossas empresas estatais de energia, que são fundamentais para o desenvolvimento brasileiro. Sem soberania energética, não há país que mereça esse nome. Então, fiquem de olho, porque é muita coisa bacana que esse coletivo faz. Mas vamos agora, então, dar início a essa entrevista, essa conversa com os nossos 3 convidados de hoje. Eu vou começar pedindo ao doutor Dino Miralha que fala um pouco, né, dessa situação absurda que ele viveu. Né? Quando eu conheci pela primeira vez, né, o que tinha acontecido com ele, falei, gente, eu não acredito, não pode. Isso não pode estar acontecendo no momento em que o país vivia democracia. Estou falando em meados dos anos 2000, né? Era democracia no Brasil, mas não era em Minas Gerais. Por favor, doutor Dino, conta para a gente o que aconteceu com o senhor e com os seus clientes. Né? Na realidade, a gente começou a trabalhar muito próximo do grupo dominante e as portas foram fechando e a gente veio apresentando provas e documentos que a coisa não andava bem. A gente tinha uma série de provas, processos sendo desaparecidos, que depois vieram até de ser levantados pelo Dr. Rodrigo Bossa, delegado já falecido, que seria uma ótima pessoa para estar aqui hoje. Nilton Monteiro carregava uma pecha muito grande de bandido pelo grupo dominante, então advogar para o Nilton Monteiro sempre foi um risco muito grande, apesar dele ser um verdadeiro baú de informações e de documentos, e tentaram de todas as formas condená-lo como falsário e jamais conseguiram. Tinha o Marco Aurélio Carrone, que é uma pessoa, jornalista investigativo impressionante, que conhece o que ninguém conhece, as maiores histórias desse país eu ouvi dele. E tinha nesses bastidores o Geraldo Elísio escrevendo e narrando o que vinha acontecendo. E nós fomos, eu falo que a gente foi encostando o gato no canto da parede. E a única chance que o gato tem de sair de lá é pulando na sua cara. E foram o que eles fizeram, uma atitude absurda, helicóptero em cima da minha casa. Desde as 5h30 da manhã, o porteiro rendido para uma equipe de delegados. A ordem no meu escritório não tinha nem o número da sala, eles estavam autorizados pelo juiz a entrar em qualquer sala do prédio. Na minha casa, os absurdos foram tão grandes que foi tudo anulado 48 horas depois.
e a juíza jamais publicou essa decisão, que ela havia anulado tudo. Ela escreve no despacho dela que a ordem foi completamente desrespeitada. Apreenderam documentos da minha ex-esposa, apreenderam celular de estudo da minha filha e mexeram nos cestos de roupa suja de maneira debochada. Então, assim, eles montaram uma situação que eles precisavam acabar com a nossa reputação. Eles não queriam manter a gente viva, eles não queriam matar a gente, eles queriam deixar a gente sangrar até morrer. E foi o que eles fizeram. Prenderam o Carone, invadiram a casa do Pica-Pau, prenderam o Nilton Monteiro, invadiram a minha casa em plena Zona Sul, Estado de Minas e Rede Globo na porta, pronto para me filmar e me fotografar algemado. Não conseguiram achar nenhuma semente de maconha, nenhum documento falso, nada. Tiveram que me soltar, eu fui para o meu escritório. As pastas foram apreendidas, jamais foram devolvidas. Contratos e muitas coisas não foram devolvidas. Bom, eu te falo que, assim, depois de 9 anos, eu fui desagravado pela OAB agora, por 13 votos a 0. Tal foi a monta de absurdos que eu, como advogado, e como as minhas prerrogativas foram atingidas. Então, assim, o que sobrou disso tudo foi um advogado destruído, com a reputação no lixo, chamado de bandido, em crise familiar, em crise profissional, em crise pessoal, mental, física, econômica, porque é assim que eles fazem. E, por incrível que pareça, a gente deu a volta por cima. Então, quando ninguém esperava, estamos aí todo mundo junto de novo, todos trabalhando, todos vivos, não morremos, não sangramos e estamos aí. Então, hoje essa história é isso. Hoje eu quero pôr esse prato na mesa e colocar tudo dentro dele. Está na hora, não dá mais para esconder as coisas. Certo. Doutor Dino, só para as pessoas localizarem exatamente, o senhor morava em Belo Horizonte, na zona sul de Belo Horizonte? Na Cidade Jardim. Cidade Jardim. Uhum. Isso. E o senhor teve que mudar, inclusive, de Belo Horizonte por um período, não foi? Porque, na realidade, eu passei a responder. Eu fui indiciado em 55 processos em 4 meses pela mesma equipe de policiais. Desses 55, 3 viraram processo, em 2 eu já fui absolvido. Nesse último, agora, a OAB interviu que eu e o Marco Aurélio estamos juntos, que é o mesmo procedimento que eu já fui absolvido com o Nilton Monteiro, mas o Ministério Público insiste em requentar denúncias e prosseguir no lawfare, que é o jeito que eles trabalham. O grupo do Ministério Público é o grupo do André, do promotor vampiro, que matou a esposa agora. Todo mundo sabe disso, foi o grupo que comandou esse escárnio completo, tudo com o envolvimento do André, e hoje o André está preso. Nós 3 soltos e o André preso. Certo. Bom, o doutor Dino citou o Carone, citou o Geraldo Elísio, né, como também tendo enfrentado, né, esse absurdo, né, que ele enfrentou. Carone, por favor, conta para a gente como é que foi, como é que isso aconteceu no que diz respeito a você. Bom, eu tinha montado um novo jornal, que era um jornal que tinha, graças a Deus, uma audiência grande, porque realmente era independente, nós publicávamos o que era verdade, e isso não agradou aos, vamos dizer assim, aos governantes de plantão, em especial ao então governador Aécio Neves, sua irmã, Andréa Neves, que era quem realmente comandava toda a área de comunicação, e ela não conseguia fazer com que o Novo Jornal parasse de noticiar aquilo que estava acontecendo em Minas e que, infelizmente, o resto do Brasil não via ou não queria ver, ou não noticiava ou não queria noticiar. O Novo Jornal noticiava, em função disso nós passamos a ter uma audiência muito grande. Chegavam uns dias de ter 100 e tantas mil visualizações, 200 mil determinadas matérias, como agora aconteceu no Novo Jornal, recém-lançado, né? Quando nós fizemos a matéria sobre o Atlético, o que está acontecendo no Atlético, tivemos 160 mil visualizações, o site teve que sair do ar, porque não aguentava, certo? E isso aconteceu na época, e como o doutor Dino falou,
eles não conseguiam nos calar. Por quê? Porque todas as matérias que nós publicávamos com documento. Então, eles entravam na justiça, nós arguíamos uma exceção da verdade e juntavam as matérias no processo e eles ficavam sem poder movimentar com o processo. Chegava o caso, como foi o caso da CEMIG, de pedir o direito de resposta. Nós demos o direito de resposta e eles acharam melhor não responder. Nem o Geraldo Elísio. O Geraldo Elísio participou muito disso. E uma série de desmandos que estavam acontecendo no próprio judiciário, que nós noticiávamos, certo? E tudo que nós noticiamos na época, em relação ao que estava acontecendo em Minas Gerais, e que fomos massacrados pela imprensa, fomos massacrados pela mídia, pelos políticos, por todo mundo, economicamente, tudo. Hoje está sendo objeto de processo contra o ex-governador Aécio Neves. Todas as nossas matérias, sem exceção de nenhuma. E em função deles não terem condição de controlar o Novo Jornal, certo? Eles optaram por me prender. E, certo? Isso um dia depois da Andréa Neves, irmã do Aécio, me procurar no jornal, oferecendo uma quantia em dinheiro, tá certo? E eu falar com ela que realmente o Novo Jornal estava apertado, mas nós não íamos receber dinheiro para deixar de noticiar. Ela virou para mim, ela falou para mim, então o seu jornal não vai existir. Certo? O jornal não vai existir mais. Nós nos encontramos dentro de um carro da Toyota, uma caminhonete grande, preta, na porta do jornal, ela mandou me chamar. E realmente ela tinha razão. O resto foi na sexta-feira, na segunda-feira de manhã eu estava preso. Cheguei, porque eu acordo cedo, gosto de chegar cedo para trabalhar, porque eu imagino que esse horário é um horário que rende mais. E eu chegando, 6h30 da manhã no escritório, desceu 3 rádio patrulha, aquele esquema todo, um na contramão com sirene, outro subindo, outro isso, aquilo, outro tal, todo mundo de aquelas armas grandes em punho. Eu assustei, eu até falei, pois é assalto, o que será? Não, era a polícia, eles me levaram preso, né? E a início eu fui para o Seresc Emileira, que é uma loucura, onde a cela, eu não conseguia ficar em pé na cela, tinha baixinha, nem para entrar nem lá dentro, tá certo? E dentro da cela tinha mais de uma dezena. Não me lembro quantos, mas mais de uma dezena, tá certo? Foi quando eu comecei a passar mal pela primeira vez. E eu presenciei a solidariedade dos presos, porque eles começaram a bater na grade, fizeram uma algazarra danada, porque eu estava passando, o jornalista está preso, a Aécio quer matar ele, a Aécio quer... E bateram, eles batem com as canecas na grade, tá certo? Aí eles foram obrigados, isso numa madrugada, né? Foram obrigados a me pegar e me levar para o hospital. Me levaram para a UPA. Primeiro para a UPA. E eu fiquei na UPA 3 dias, passando mal, sem nenhum atendimento, porque eu não podia, eu tinha plano de saúde, não podia ser levado para ser atendido, porque eu representava, eu representava perigo. Então não podia. Até que o médico chegou aí em Serra, eu não concordo com isso mais, médico da UPA. Eu estou entregando meu cargo, vocês transferem esse moço, porque eu não vou responsabilizar por isso, que aí eu já tinha acontecido tudo, né? E eu não vou responsabilizar por ele, e vocês, então, assumam. O Márcio Lacerda era prefeito de Belo Horizonte, e era quem comandava a UPA, tá certo? E, inclusive, no prontuário meu,
lá na UPA, porque eles fazem um prontuário, fala assim, ordens superiores para não deixar a remoção do paciente. E junto ao prontuário, manuscrito, escrito à mão, pelo médico do presídio, dizendo que eu não podia voltar para o presídio, que ele não me aceitaria, que eu não tinha condições de ficar preso, isso escrito por ele, porque era risco de vida, ele não ia assumir essa responsabilidade. E aí eles ficaram, peraí, ele não pode sair daqui e ir para um hospital melhor, ele não pode voltar para o presídio, como é que nós vamos fazer? Aí, nesse meio tempo, me levaram para um hospital que chama... que é especializado em coração, que é aqui em cima, em Nova Lima, certo? Esqueci o nome do hospital. Biocor. Né? Aí me levaram para esse hospital, que é especializado em coração. Eu fiz um cateterismo para desobstruir uma veia, mas a coisa já tinha acontecido, né? O infarto já tinha acontecido. E aí eu peguei, fui para... Aí eles não deixaram eu ficar no hospital. Por quê? Porque assim que eu fui para o hospital, os deputados do Val Ângelo, Rogério Correia, foram me visitar. E eu virei para ele e disse, você está com o celular aí? O guarda até assustou. Eu falei, tô. O do Rogério falou, tô. Então põe para gravar. Certo? Então você põe para gravar, certo? Você põe para gravar porque eles estão fazendo isso comigo para que eu possa fazer uma delação. Porque eles me levavam da Gameleira para a delegacia que ficava ali na Nossa Senhora de Fátima, certo? Grandona, né? Era o antigo lugar que tinha delegacia, dentro de um fiorino. E eu ia trombando para tudo quanto é lado, e sem remédio, eles tinham suspendido meus remédios. Né? Eu tomo uma média de 6, 8 remédios por dia, de pressão, de diabetes, tá certo? E suspenderam, e eu estava, os 11. E eu chegava lá, sentava, e aí, você vai fazer a delação? Aí eu falei, rapaz, não dá, isso não dá para mim, eu sou filho de pai e mãe caçado, delação, isso não combina comigo, cara. O que eles queriam que você delatasse, Carone? Eles chegaram, inclusive, a me entregar a delação pronta para me assinar. Eles me entregaram a delação pronta para me assinar. Tá certo? Esse delegado, Pedro Paulo, me entregou a delação pronta para me assinar. Tá certo? Prontinha para me assinar. Eu li mais ou menos, eles queriam que eu falasse que eu era financiado pelo PT, que o Rogério Correia, que isso, que aquilo. Chegaram a envolver, inclusive, um prefeito de Visconde do Rio Branco, que é adversário político meu na cidade. Certo? Quer dizer, não tinha nenhuma lógica a coisa, troço totalmente maluco. Eu não li tudo, porque era duas, três páginas. E aí eu grava aí, e gravei e denunciei. Porque eu imaginei o seguinte, eles vão parar de fazer isso comigo, de tentar me torturar para que eu fizesse delação a partir do momento que isso já não tivesse mais validade. Porque a partir do momento em que eu falasse com o deputado que eles estavam fazendo isso para mim delatar, qualquer delação que eu assinasse não teria valor. E realmente foi o que aconteceu. Aí eles me levaram para o presídio em Contagem, tá certo? O Nelson Hungria, segurança máxima, certo? Presídio de segurança máxima. E me colocaram do lado dos cachorros, né, Menino? Lá tem um canil. Eles me colocaram do lado dos cachorros. Para que eu não tivesse uns 15, 20 primeiros dias, eu fiquei numa cela do lado onde ficam os cachorros, é o canil. Porque lá tem vários cachorros, né, que fazem o policiamento.
E acabou eu fazendo amizade, me distraindo com os cachorros, certo? Eu fiz amizade com eles, eu pegava o pão que eu ganhava, eu jogava para eles, e os balos ficavam uma onça, né? Você está entendendo? Fazendo amizade com os cachorros. Aí me levaram, desceram comigo para o que eles chamam de pavilhão. Aí, nesse meio tempo, o Pica-Pau dá uma entrevista, eu fiquei sabendo depois, arrebentando no programa de televisão, um programa político. Aí eles cismaram que eu estava com o telefone passando orientação para o Pica-Pau denunciar. Aí eu fui para a Solidária. Certo? Você ficou quanto tempo na Solidária, Carone? Quase 4 meses. Quase 4 meses. Que ano foi isso? Só para as pessoas terem ideia. Quando foi isso? Que período foi esse? Foi em 2014. Eu fui preso em janeiro de 2014, dia 21 de janeiro, e foi solto 5 dias depois da eleição. O Aécio não conseguiu ganhar, perdeu. Isso foi nos 4 últimos meses, certo? Era eu e o Pica-Pau. Ele é muito espirituoso, porque o presídio as pessoas não sabem, mas o presídio não tem nenhum cuidado. É rato, é barata, é comida azeda, tudo que se pode imaginar que não é legal está lá. E o que acontece? E de noite, eu na Solitária, saiu um rato. E o rato entrava no quarto. Tá certo? E o rato era grande, bem grande, rato grande, assim, não era grande igual o gato, mas era grande. E eu acho que ele acostumou, porque eu sempre que ele chegava lá, eu não tinha com quem conversar nem nada, eu dava comida para ele. Tá certo? E acabei encerrando o rato, toda noite ele ia lá comer. Eu já ficava esperando. O Pica-Pau até apelidou o rato de Danilo, certo? Não sei aonde ele arrumou esse nome, certo? Mas ele apelidou o rato de Danilo. Então, a única companhia que eu tinha nesses 4 meses era do Danilo. 3 meses e pouco, não chegou a 4. Danilo. Eu saía para tomar sol a cada 2 dias. Quer dizer, um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não, né? Ficava lá fora 1 hora, no horário que todos os presos já não estavam mais, porque eu não podia ter contato com nenhum. Tá certo? Eu saía com a roupa, e a roupa que eu saía, eu não podia ficar com ela dentro da cela. Certo? Por quê? Qual a lógica? Não sei. Eles não têm lógica para nada, certo? E, inclusive, os remédios, suspenderam os remédios todos, eu não tomava os remédios. Mas isso é um absurdo, isso é matar a pessoa, querer matar a pessoa. Sim, mas se você pegar o meu prontuário médico lá, e que está nos autos, né, você vai ver que realmente eles não me mataram, porque, graças a Deus, eu tenho muita saúde, certo? Pratiquei muito esporte, nunca fiz extravagância, certo? Então, eu resisti bem, mas o que era para isso, né? O objetivo deles era esse. Ou senão um pô doido, porque eles, sem mais nem menos, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, dá aquela pancada na porta, entra 2, 3, manda você encostar no canto, pega tudo, revira tudo, tá certo? Manda você tirar a roupa, que eles vão fazer, como é que fala mesmo? Revista, né? Porra, eu dentro de uma cela isolada, o que eu podia receber naquela cela? Nada, mas eles faziam isso, 2, 3 horas, vem aquela pancada, que é uma porta de lata, né? de chapa, né? Não é grade, é chapa. No isolamento é chapa, não tem grade. Tem grade só em cima, assim, uma janelinha, certo? E a maioria do tempo do dia é tudo escuro, eles acendem a luz muito pouco, certo? Eles acendem a luz na hora que vão dar o almoço, e na hora que vão dar de tarde, eles dão um lanche, que é um suco,
com um pão que é impossível comer, tá certo? O pão, eu não sei, eu não entendo, mas devia estar azedo, certo? E à noite, a comida da noite era também impraticável. Eu acredito que era comida que sobrava do almoço, eles entregavam à noite, numa marmitex, certo? E você, para comer, eu não tinha direito de ter nem colher. Você pega a tampa da marmitex, dobra ela e faz ela de colher. Certo? Essa é a realidade, né? A água tinha que tomar na torneira que fica em cima do vaso, né? E você não podia, você não tinha recipiente, né, para poder guardar água. Então, você tinha que levantar e beber. E você sabe, eu tenho problema de levantar, eu tenho problema de andar, certo? E lá do período que eu fiquei, que era nos 3, 4 últimos meses, é período frio, né? Naquela região muito frio. E é um chão de cimento, parede de cimento, teto de cimento, cama de cimento, com um colchonetezinho com espuma em cima, certo? Um cobertor que eles te dão, que não é um cobertor, um retalho assim, parece uma flanela, né? Travesseiro não tem, tá certo? Não existe travesseiro, você não pode ter nada, nada, certo? E eu fiquei lá 3 meses, né? Mas eu, graças a Deus, Ângela, eu tive uma formação que me deu a possibilidade de enfrentar tudo isso com uma certa tranquilidade. Primeiro, o exemplo do meu pai, da minha mãe, dos meus avós. Porque o meu avô, por parte de pai, ele foi deportado, ele foi para Portugal, junto com Arthur Bernardes, na Revolução Constitucionalista de 43. Eles ficaram, porque naquela época eles ficaram com São Paulo pela Constituição. Então eles foram presos e foram exilados, foram para Portugal. O meu bisavô, pai do meu avô, um libanês, ele era republicano, então ele participou da proclamação da República num dos piores lugares que tinham para participar, que foi na Bahia, que não foi uma coisa pacífica, eles ficaram lutando lá 2 meses, 3 meses. E ele veio preso para Ouro Preto, meu bisavô, pai do meu pai, tá certo? João Carônio. E foi aí que nós ficamos na região de Visconde do Rio Branco, porque ele foi para Bagres. Saiu do presídio, assim depois da República, e foi para Bagres, que hoje é Guiricema. E formou a família dele ali. Certo? Quer dizer, então eu tenho uma origem que eu vejo que as coisas passam. Porque as pessoas lá dentro não vê o dia seguinte, elas ficam desorientadas. Certo? Elas ficam desorientadas. E também eu tive uma formação muito boa no Colégio Dom Bosco, em que eu tinha... meu pai estava cassado, minha mãe caçada, eles tiveram que sair, foi em 64, no colégio interno. Então, os padres me deram uma formação muito boa no que diz respeito à perseguição política, o que é. Quer dizer, eu tive toda uma formação que acabou me ajudando a superar aquele momento. E quando eu saí da prisão, eu imaginei que seria, graças a Deus, acabou. Mas não. Aí é que começou o pior. Porque eu não tinha como me sustentar. Amigos meus que eu andava, passavam de um lado da rua, ele atravessava para o outro, nem para me cumprimentar. Emprego eu não conseguia, meus equipamentos, tudo meu preso, eu não tinha onde morar. Fui para a casa da minha filha, tá certo? Eu não tinha como me sustentar. A sorte que meu filho, que já estava trabalhando, passou a pagar meu plano de saúde, e pagava quando eu estava preso.
com muito sacrifício, porque não é uma pessoa, é um funcionário não, é um trabalhador como outro qualquer. E minha filha também me ajudando, me hospedando, me alimentando. Certo? Quer dizer, e aí eu fui remediando, fui para a sala de imprensa da Assembleia Legislativa, fazer bico, isso, aquilo, outro, e respondendo os processos. E sem ninguém para me defender. Na área civil, eu larguei de lado, perdi tudo. Todos os processos que tinha na área civil, eu perdi, porque eu tinha que priorizar a área criminal. Então, eu tive a oportunidade de conhecer o doutor... como é que ele chama? Doutor... Dino, como é que é o nome dele? O meu advogado. Não preocupa, daqui a pouquinho você... O meu advogado, certo? Que passou a me advogar para mim, a pedido da OAB, tá certo? Ele passou a advogar para mim praticamente de graça, nos meus processos criminais. Em outros processos criminais, era a Defensoria Pública, tá certo? Que me atendia no processo. E mesmo assim, eu fui absolvido de todos eles. Eu não tinha. Os processos que tinham contra mim eram processos que eles tinham entrado para poder fazer essa pressão que fizeram em cima de mim, tá certo? Eles fizeram uma pressão gigantesca em cima de mim, tá certo? Com processos, já responder 32 processos. Eu fui menos que o Dino, eu me sinto consolado. Dele foi 50 e tanto, meu foi só 32, certo? E então o que ocorre é o seguinte: eu fui descendo os processos, essa coisa toda, tal, na Assembleia Legislativa, fazendo bico daqui, bico dali, escrevia aqui, escrevia ali. A Conceição do Viu Mundo me ajudou demais, certo? Mas muito, muito mesmo. Inclusive financeiramente, ela de vez em quando me ajudava, certo? E eu fui vencendo. E consegui agora colocar o site para voltar, né? O Novo Jornal voltar. Mas, nesse meio tempo, não me devolveram nada, ganhei os processos. Aí, na hora de me devolver o que eles tinham aprendido, chegaram a aprender, inclusive, algo de família, aprenderam tudo. Certo? Agora me devolve o que é meu. Aí foi procurar, não tinha mais nada, cara. Nada, não tinha nada. Não tinha computador, não tinha documento, não tinha nada que eles prenderam. Mas isso não cabe uma ação, Carune, porque é propriedade sua. O que ocorre é o seguinte: essa ação, eu, inclusive, já até conversei isso, já tive a oportunidade de conversar isso com o doutor Dino, certo? Eu estou esperando concluir esse inquérito, que o juiz não sabe como ele conclui, porque o próprio Ministério Público, na apuração, falou que eu era um preso político, tá certo? O próprio Ministério Público falou que eu era um preso político, quando fez um relatório contra esse promotor que o doutor Dino falou, o doutor André, mostrando os absurdos que o doutor André tinha feito, certo? No relatório final, o Ministério Público admite o que começou com o inquérito do doutor Rodrigo, que já faleceu, coitado, certo? O doutor Rodrigo apurou que tinha montado um esquema, inclusive com a participação de um familiar, certo? Meu, ex-familiar, né? Ex-marido da minha filha, né? Para poder me prender. O esquema todo. Então, o próprio Ministério Público, no relatório final, numa ação que foi feita em função dos absurdos praticados por esse promotor que hoje fez essa desgraça. O português tem um nome feio, mas, não, meu Deus,
acabou com a família dele, acabou com tudo. O cara é um louco, certo? Está preso, doutor André, né? Qual que é E o nome todo dele, Carone, para as pessoas André, localizarem? Como? André de Pinho, André Luiz de Pinho, certo? E nessa correição, né, a correição que foi feita pela alta cúpula do Ministério Público, o relator falou: olha, isso aí, o Marco Aurélio é um preso político. Realmente, o que o delegado doutor Bossi, Rodrigo Bossi, falou é um preso político. Então, o juiz está com isso lá, os outros processos todos eu já fui absolvido. Os que eu não fui absolvido, eles abandonaram o processo. Acho que uns 8 ou 9 processos, eles abandonaram, porque eles queriam criar o processo para mim fazer essa pressão e para justificar a minha prisão. E eles pegaram diversos depoimentos falsos, certo? Que se comprovaram falsos, mas não é depoimento verbal, não. Eles pegaram depoimento de processo, de inquérito que já tinha sido arquivado, de denúncias que já tinham sido apuradas e que não tinha sido achado nada, inclusive na época do doutor Dini era meu advogado ainda nessa época. Era um processo que era dirigido por esse Pedro Paulo, era presidido por esse delegado Pedro Paulo, em que o governo Aécio Neves e um desembargador, o desembargador Zé do Carmo, foram o Márcio Lacerda, o desembargador Zé do Carmo, Danilo de Castro, esse Alexandre Silveira, que hoje é candidato a senador, certo? Eles foram lá e fizeram uma delação contra uma denúncia contra mim. E que o Novo Jornal estaria extorquindo. Aí quebraram meu sigilo telefônico, aparece no sigilo telefônico, a Cristina reclamando que a carne tinha acabado, o Geraldo Elise conversando comigo, certo? Aí arquivaram esse inquérito, certo? Porque esse inquérito não tinha objeto, certo? Aí eles pegaram essas denúncias que já tinham sido apuradas, colocaram um monte de outra coisa, certo? Enfim, fizeram esse André fez essa lambança nesse processo. E esse processo está com o juiz e o juiz não sabe o que faz com o processo, porque não existe prova material. Uhum. Não existe prova material, não existe testemunho. As testemunhas que eles arrolaram, cheio de falar, nem conheço Marco Aurélio. Tá certo? Essa testemunha fala, nem conheço Marco Aurélio. As perícias, tudo, a minha conta foi quebrada, até o sigilo da conta do meu neto, que na época tinha 3 anos de idade, que era uma conta poupança, que o pai, criado para o pai fazer o depósito da pensão, eles quebraram o sigilo dele, do meu neto com 3 anos de idade, certo? Quebraram da minha filha, quebraram de todo mundo, sigilo de todo mundo. Viraram o Novo Jornal de cabeça para baixo. Não encontraram nada. Só perícias, eram 5 perícias, 6 perícias nos documentos. Acabaram, no final, a perícia sendo favorável a mim, porque é um documento que eu precisava para poder comprovar que aquela publicidade que estava no jornal tinha sido paga, e eu não conseguia achar, porque eles tinham sumido com o documento, eu fui encontrar o documento na perícia. Você entendeu? Quer dizer, acabou essas perícias sendo vamos dizer assim, sendo útil. E o mais engraçado de tudo, que realmente é o que a Andréia não conformava, é porque, eu não sei se você sabe, eu tinha o título de Ar de Minas, que eu tinha comprado lá atrás, na década de 80, e que tinha sido fechado por obra do Eduardo Veredo. O título que você fala era do antigo jornal Diário de Minas. Funcionava ali na Praça Raul Soares, não é? Isso, eu tinha o título de Ar de Minas, que eu tinha comprado, registrado em NPI, isso, aquilo outro e tal. E a Andréia me comprou esse título.
me comprou esse título e me pagava. E com o dinheiro dessa venda, é que eu montei o Novo Jornal naquela época. Não, peraí, deixa eu entender. Então, em última instância, com o dinheiro que a própria Andréa Neves te pagava, que você conseguiu fazer o Novo Jornal. Exato. Aí eles foram ver a origem do dinheiro, aí encontraram a origem. Aí foi quando eles sumiram com o inquérito. A origem era, eles encontraram o contrato de venda, compra e venda com a Andréa Neves, e encontraram os depósitos que estavam sendo feitos com pagamento. Só que eles descobriram uma coisa que eles não queriam descobrir, que quem pagava para a Andréa Neves não era ela, quem pagava era o Cicepote, o Sindicato da Construção Pesada, que fazia os depósitos. Eu não sabia, que o depósito era feito em conta. Tá certo? Quer dizer, a Andréa comprou. Além de eu ter montado o Novo Jornal com um valor, com dinheiro, que tinha sido objeto da venda para a Andréa Neves do título Diário de Minas, nome, registro e NPI, ela queria montar, não acabou não montando, comprou hoje em dia, né, isso, e depois ficou comprovado que eles compraram hoje em dia. Ela não pagou, ela comprou, colocou no nome de um laranja dela, que ficou comprovado, que o próprio sujeito foi na justiça e falou que ele jamais teria condição de comprar aquele título que estava no nome dele, só Elson Barbosa, certo? O nome dele. E aí, investigando a origem do dinheiro que eu recebia, descobriram que era de um contrato da Andréa e que não era a Andréa que pagava, não. Quem pagava era o Cicepote. Quer dizer, o dinheiro de propina, né? Que a Andréa mandava pagar o que ela comprou. Por que o Cicepote ia pagar a dívida dela? Quer dizer, então, estudo que realmente teve uma participação muito ativa da justiça, muito grande, porque a justiça tinha um problema sério também com o Novo Jornal. Porque o Novo Jornal, naquela época, noticiava diversas coisas a respeito dos descasos e desmandos dentro do Tribunal de Justiça, em relação ao presidente, em relação a alguns desembargadores, em relação aos privilégios dos filhos de desembargadores e do presidente. E o que depois foi comprovado através de diversas operações aí da Polícia Federal e assim por diante, certo? Responder todos os desembargadores foram responder um processo. Tudo isso era noticiado no jornal, porque nós não noticiávamos só contra ou a favor de ninguém, nós noticiávamos que era notícia. E os outros noticiavam. Então, o judiciário tinha uma verdadeira raiva do Novo Jornal. Quer dizer, nesse sentido, Carone, eu queria, sem te cortar, porque você vai voltar, né, daqui a pouquinho, eu queria pedir para o Geraldo Elísio, né, porque o Geraldo Elísio, eu peço para ele dar o depoimento dele também, como é que foram as coisas com ele, mas pedir para ele falar também do livro que ele escreveu, chama-se Diálogo com Ratos, né, e que conta parte da história, né, que você enfrentou, enfim, parte dessa história toda que está sendo relatada aqui, seja pelo Dino, seja pelo Carone. Por favor, Geraldo Elísio. Ângela, uma manhã eu tomava café em minha casa, estava de short, sandália havaiana. De repente toca a campainha. Eu atendi. Do outro lado, alguém disse: olha, eu sou delegado de polícia e queria falar com o Geraldo Elísio. Eu falei: Geraldo Elísio, sou eu. Eu vou abrir a porta para o senhor. Saí, abri a porta. Eu não sabia que o Carone estava sendo preso e nem que o Dino estava sofrendo as violências que ele também sofreu. Aí o delegado me disse: olha, eu tenho uma ordem
de busca e apreensão na sua residência. Eu falei, doutor, sinta-se à vontade. Eu estou tomando um café, o senhor fica à vontade. E se quiserem tomar café comigo, será um prazer. E não, eu prefiro que o senhor me acompanhe. Eu os acompanhei, eles se interessaram muito por minha biblioteca. Aí o investigador falou para mim, o senhor só tem livros bons, hein? Eu falei, se o senhor quiser, eu empresto, mas tem um detalhe, tem de devolver. Aí ele riu assim, um pouco sem graça, e o delegado falou, olha, nós queremos revistar o seu apartamento. Eu falei, perfeitamente. Não há nenhum óbice que vá impedir. Olharam, voltaram de novo para a biblioteca. Tornaram a elogiar minha biblioteca, que me deixou até um pouco vaidoso, confesso. E ele falou assim, olha, eu vou ter de levar alguma coisa. Eu falei, perfeitamente, o senhor vai levar o que o senhor quiser. Aí ele pegou meu equipamento eletrônico, pegou cadernetas de telefone, coube tudo dentro de um envelope pardo, tipo esse aqui. Aí eu falei, só isso? Ele falou, é. Eu falei, se o senhor quiser, eu posso levar o senhor à casa de um traficante. E ele falou, o senhor conhece traficante? Eu falei, conheço. Eu levo o senhor lá. Eu levo o senhor na casa do Aécio Neves. Ele assustou, assim, não quis dizer mais nada. Se despediu de mim, os investigadores se despediram. E eu disse para eles, eu devo acompanhá-los? Não. O senhor não precisa, não há ordem de prisão. Tudo bem. Cheguei na porta, os exílios todos na janela. E me despedi deles, eles foram embora, eu peguei um táxi e fui à Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas. Procurei primeiro o ex-deputado Durval Ângelo, que era presidente da Comissão dos Direitos Humanos, ele não está. Eu procurei o deputado Rogério Correia. Aí marcaram um dia para mim fazer um depoimento. No dia marcado eu estava lá, exatamente no horário. Cheguei primeiro. Todo mundo com o olho desse tamanho para mim. Aí abriram a sessão e me convocaram para a mesa dos depoentes. E eu pedi licença, falei, deputado, antes de começar o meu depoimento, eu quero tomar um pouquinho de tempo desta comissão para fazer algo que eu julgo do meu dever.
de livre e espontânea vontade, eu estou entregando a Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais uma autorização, repito, de livre e espontânea vontade para procurar onde quiserem o direito de quebra de meu sigilo fiscal, bancário e telefônico. E me lembrei muito de um grande amigo que eu tive, que foi o doutor Heráclito Fontoura Sobral Pinto, um ícone da advocacia brasileira. Muito bem, olhar para o... Não precisa, mas eu faço questão de deixar em mão dos senhores. Muito bem. No desenrolar dos acontecimentos, o juiz determinou que fosse devolvido à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia os meus equipamentos surrupiados da minha casa. E até hoje não me entregaram, e a Comissão dos Direitos Humanos disse para mim que eles não receberam nada. Eu estou aguardando que me devolva. Isso tem quanto tempo, Geraldo Elísio? Que tem isso? É. Deve ter... Quanto tempo que detiveram você, Amar? Foi que época? Tem quantos anos? 8 anos. Tem 8 anos que eu estou esperando e não me devolveram nada. O juiz chama-se Dr. Haroldo, foi muito simpático comigo, foi um cidadão, se não me engano, ele hoje substitui alguém no TJ. E eu estou aguardando devolver os meus equipamentos que ele determinou. Eu não sou advogado, gostaria muito de ser também, porque eu não vejo incompatibilidade de ser advogado e jornalista, mas não me devolveram. Aproveito e pergunto para o doutor Dino se isso é desobediência judicial. Aí está feita a pergunta, doutor Dino. É desobediência judicial? Na realidade, esse processo, desde o início, é um festival de desobediências, né? Eu tava ouvindo o Pica-Pau falar da invasão na casa dele. Na minha casa não foi nada disso, não. Na minha casa foi gritando, todo mundo de colete à prova de bala e mandando calar a boca, porque já respondi um processo de desacato imediatamente na entrada deles, que eu falei que era a turma do Nabac que estava invadindo minha casa, e a comissão de prerrogativa não fazia nada, e eles entrando, não deixaram minha ex-esposa trocar de roupa, ela com uma camisola mais curta, ela pediu para trocar de roupa, eles mandaram ela trocar de roupa na frente deles de porta aberta, porque senão ela podia suicidar dentro do banheiro. Então, assim, eu não tive essa coisa gentil, não. A invasão da minha casa foi muito grave mesmo. E a ordem era para pegar tudo que achasse, que ofendesse, humilhasse, e a imprensa toda acompanhando, não teve nada disso. Agora, o que acontece nesses processos todos, tanto nessa relação do Carone, porque quando a gente ganhou o processo do Carone para restituição dos bens, foi tudo tão absurdo que primeiro tiveram 2 votos, tiveram um voto a favor e um voto contra. E eu fui despachar com os desembargadores. Aí uma desembargadora, e eu prefiro não citar o nome, nem é por problema de
é porque ela já deixou de ser desembargadora, uma desembargadora, no meio do caminho, propôs um voto Minerva, um voto médio. Ô, gente, vamos fazer o seguinte, a gente não atende nem de um lado nem do outro, e vou fazer um voto médio. Eu falei assim, gente, o promotor não está pedindo isso, a defesa não está pedindo isso, ela inventou uma terceira via. Pronto, então ela saiu nessa terceira via, e o relator já tinha dado o voto dele. Apareceu uns embargos declaratórios, que é uma manifestação 2 dias depois. E o relator chega no processo, na hora de eu ouvir a decisão dos embargos, ele fala que estava se dando por impedido no processo, porque ele estava sendo provocado pela Procuradoria de Justiça para mudar o posicionamento dele. Ele não admitia isso. Então, isso não foi falado por mim, isso foi falado por ele num voto que tem as notas taquigráficas dentro do Tribunal de Justiça. E isso nunca foi apurado. No caso da Modelo, quando a desembargadora deu o voto falando que eu não poderia, como assistente de acusação, propor uma ação penal em face do pretenso mandante do crime, ela falou para mim assim, doutor, até entendo sua dor, mas o meu limite vai até aqui. E votou contra. Então, o que a gente tem, a gente não tem uma justiça cega. Modelo? A gente tem... Que modelo? Eu não entendi esse pedaço. Luciana Aparecida de Oliveira, que foi encontrada morta no São Francisco Flat. O que esse caso tem a ver com os que estão sendo retratados Com aí? tudo. Na realidade, tudo começou nisso, porque eu advogava para os familiares da Modelo, que foi encontrada morta dentro do São Francisco Flat, e nesse meio termo... Belo Horizonte, né? No bairro de Belo Horizonte, isso. Doutor Marcelo Caetano, que era o deputado, ex-deputado, me trouxe a lista do Marcos Valério, onde constava o Valfrido e o Carlos Eloy dando 1.250.000 para ela. E eu levei essa lista ao STF para poder ser periciada, porque a gente não acreditava nas perícias em Minas, que o doutor Rodrigo Bossi falou que as perícias eram todas falsas, que ninguém podia acreditar em perícia em Minas Gerais. Então, eu levei ao STF. E quando eu cheguei no STF, eu fui processado pelo Gilmar Mendes e fui absolvido por 3-0 na sentença transitada de julgado. Isso tudo é a mesma coisa. É porque Gente, você vai puxando a garrafa assim, aí vai vindo. Oi, pois não, Picado. Só concluindo a minha parte, e eu desculpa. A palavra. Não, que isso? Foi eu que o chamei. Mas aí ficou aquele clima muito ruim. Eu abro os jornais. Aí aparece uma declaração de que existia uma falsa quadrilha e que recebia muito dinheiro. Mas muito dinheiro. Eu vou perguntar ao Dino. Dino falou, eu nunca recebi nada e jamais aceitaria. Marco Aurélio falou, eu nunca recebi nada e jamais aceitaria, e eu sei que eles não aceitariam. E o Milton Monteiro, que Deus o tenha, também não recebeu nada. Eu falei, pô, alguém ficou com o meu, né? A quem que eu vou perguntar? Quando eu estava pensando em perguntar quem teria ficado com o meu, aí eu vejo no jornal um delegado chamado César Matoso, envolvido num assalto a um carro, ao trem, a um transporte de valores. Irmão da senhora Renata Vilhena, uma senhora de alta confiança do hoje ministro Anastasia. Então, esse que falou que eu estava recebendo dinheiro que eu nunca vi, eu nunca fui homem de dinheiro, esse está acusado de um assalto. E o outro foi
promotor que, numa tragédia que eu lamento, assassinou a esposa e deixou órfão 4 filhos. 5 Doutor Dino está filhos dizendo do que são casal. 5, né? 5 filhos do casal. Eu fico triste por ele, apesar dele ter me causado uma série de, de problemas. Eu fico triste. Tenho muita pena dos filhos terem um pai que matou a mãe de uma maneira brutal e covarde. Aí eu lembrei do doutor Sobral Pinto. Ele falou: meu filho, as coisas, as injustiças são pagas aqui e lá em cima, porque o doutor Sobral era um homem muito católico. Eu me orgulho muito de, num longa-metragem chamado Sobral, O Homem que Não Tinha Preço, feito pela neta dele, a cineasta Paula Fiuza, ela ter me honrado com a inclusão de uma entrevista feita com o avô dela. Para mim é uma glória estar no filme com o Dr. Sobral Pinto. Mas, Geraldo Elísio, você tem um livro também escrito que eu acho que ganha Eu o diálogo escrevi com o um rato, não é? livro. Vou esclarecer um O detalhe para rato é o o... Danilo? O que o Oi? Carone já mencionou? É esse o rato Danilo? É um dos... É isso que eu ia falar, são vários ratos. O livro chama-se Diálogo com Ratos. Eu estava procurando um título para o rato, um nome para o rato. E estava vendo um jornal e tinha um Danilo qualquer. Não sei quem o Danilo. Eu falei: tá aí, Danilo. Então, um bom nome para rato. E batizei o rato de Danilo. E o título é Diálogo com Ratos. Já que estávamos falando de ratos, eu achei que era pertinente. Outros livros é um de poesias curtos e haikai. O outro é uma ligeira biografia profissional, com uma pesquisa muito grande do, do golpe de 64, que não dá para ninguém desmentir, embora todo mundo saiba que exista, porque eu falo do Gás, eu falo do General Golbery, pessoas com quem eu tive contatos como repórter. Eu me entrevistei e eu tenho os depoimentos autenticados por eles, gravados. Aí fui à Assembleia, fiz meu depoimento e depois Carone e eu viajamos a Brasília para um depoimento perante a Comissão de Direitos Humanos do Congresso Nacional. Carone repetiu o mesmo depoimento, sem tirar nada, sem acrescentar nada. E eu também.
e estou aguardando o cumprimento da ordem judicial do doutor Haroldo, que é um homem que eu respeito, me tratou com dignidade, mas ele precisa saber que a ordem judicial dele não foi cumprida. Sim, doutor Dino, nesse sentido, qual a situação de vocês três hoje e o impacto, né, porque são depoimentos contundentes em relação ao que aconteceu aqui em Minas Gerais e que eu não sei, a justiça foi, no mínimo, cúmplice, né? No mínimo, né? A justiça que deveria contribuir para que as coisas, enfim, sejam aclaradas e a verdade prevaleça, né? Qual a situação hoje de vocês, né? E o que o senhor espera da justiça? Da justiça eu não espero nada, infelizmente, eu tenho zero de esperança com a justiça. A justiça não é cega, a justiça enxerga só o que ela quer, é profundamente elitista, pode ver as decisões que são tomadas para as pessoas pobres e para as pessoas ricas, é um horror. Toda hora a gente vê milhões de absurdos aí, as pessoas não se incomodam, elas não se movem, não existe hoje um projeto moral e ético para poder melhorar o judiciário. Então, o juiz tem poder demais, pode ser questionado em pouquíssimas situações. O Ministério Público tem poder demais e nós estamos na mão deles, porque eles são seres humanos falíveis, mas também corrompíveis. Com relação aos meus processos, eu até agora continuo réu primário de ótimos antecedentes. Nunca fui condenado em nada, nunca fiquei um dia na cadeia. Resolvi todos os meus processos, inclusive a época que eu fui para o Espírito Santo foi exatamente para isso, para poder conseguir concentrar nas minhas defesas. Eu sempre fui meu advogado, eu sempre lutei pela verdade, doa quem doer, Carone sabe disso, nunca tive medo de nada, sempre falei o que eu tive que falar na cara de quem tinha que ouvir. Carone relatou das audiências que a gente fazia, quantas vezes as propostas de acordo vinham no próprio corredor, porque a pessoa, o querelante, não queria nem entrar na sala de audiência para não ser perguntado pelo Ministério Público e dar chance de aparecer alguma coisa que não podia aparecer. Então, os acordos eram feitos no corredor do fórum, a gente chegando como querelado, a queixa-crime era em face do Carone, eu advogado dele, eu nunca fui sócio do Carone, eu nunca fui amigo, eu nunca fui na casa do Carone, eu conheço a filha do Carone em razão dos processos do Carone, eu não conheço o filho do Carone, eu nunca fui na casa do Pica-Pau, nunca fui sócio do Pica-Pau, nunca fui na casa do Nilton Monteiro, não conheço a esposa de Nilton Monteiro, nunca. Então, eu fui acusado de ser sócio, falsificador de documento, líder de quadrilha, bandido, logo eu. Carone, Pica-Pau, Nilton Monteiro. Aí veio o doutor Rodrigo, depois de um tempo, e explode tudo e morre. Porque é impressionante a força do mal deles. Eles vão matando. Às vezes eles não matam efetivamente com a facada, mas eles te levam a uma condição de deterioração que é impressionante. Era o que eles tentaram fazer, foi o que eles tentaram fazer com a gente. Então, assim, meus processos, eu fui absolvido em tudo até hoje. Eu ainda respondo o processo na 11ª vara, que o OAB já entrou, inclusive, para pedir trancamento da ação penal. É um bis in idem, é um processo que já foi julgado com o Nilton Monteiro no lugar do Carone e com o Leandro Fortes, que era da Carta Capital. É o mesmo documento que foi produzido em 2 jornais. Fizeram perícia em xerox de revista. Fizeram perícia que não existe. Não, eu já fui absolvido num processo de 6 anos porque não existiu um fato criminoso. Não existiu um fato. Imagina isso, 6 anos respondendo o processo, eles não conseguiram provar que existia um fato, né? Nem que eu era o autor, não. Não tinha um fato, faltou materialidade. E durante 6 anos eu respondi esse processo. Eu respondo esse processo na 11ª vara, e o Carone sabe disso, que a denúncia venceu. Eles são tão bandidos que eles estão sendo processados pelo ministro Gilmar Mendes. Mas, gente, eu fui absolvido do processo de Gilmar Mendes, 3-0, sentença transitada e julgada. A juíza rejeitou a denúncia, Gilmar Mendes fez um recurso, virou, fez receber a denúncia, a juíza me absolveu, o Gilmar Mendes recorreu, foi para o TRF3, eu fui absolvido por 3-0. Foi só eu, não. Eu, Leandro Fortes, da Carta Capital, Mino Carta, Nilton Monteiro, nós somos todos absolvidos. A Carta Capital tinha feito alguma reportagem? Teve uma matéria enorme de capa falando Gilmar, o Gilmar está na lista do Marcos Valério.
sendo que eu não tinha nada disso. Isso era editorial da revista, assinado pelo jornalista, numa revista que tem editor. Eu era só um advogado que estava lá no STF, quando eu encontrei com o Leandro Fortes, e ele perguntou o que eu estava fazendo lá. Eu falei assim, eu estou protocolizando a lista do Marcos Valério na petição que está no STF, no Mensalão Mineiro, que eu quero uma perícia da Polícia Federal. Eu não quero que seja feita perícia na Polícia Civil de Minas. E por isso eu virei bandido, chefe de quadrilha. Eu fui no judiciário pedir perícia. E eu virei bandido. Imagina se eu tivesse vendido a lista. Aí eu era bandido mesmo. Entendeu? O cara não sabe disso. Na época a gente estava muito próximo. Oi? O que aconteceu com essa lista do Marcos Valério? Essa lista foi ótima, porque no processo do Gilmar Mendes, eu chego para a audiência, isso é um caso que eu narro com muito orgulho. Eu saí do Espírito Santo num carro velho, dirigi a noite inteira, que a audiência ia ser por videoconferência, e eu não queria fazer audiência por videoconferência. Cheguei na Vara Federal de São Paulo, bati na porta e falei, vai ter uma audiência aqui 2h30, videoconferência Espírito Santo? Eu falei, vai. O senhor é o advogado? Eu falei, não, eu sou o réu. Aí desfizeram a conexão e foram fazer audiência comigo. Aí a procuradora vira para mim e fala assim, doutor, promotora mesmo, doutor, o que aconteceu com a lista? Eu falei assim, não sei, o que aconteceu com a lista? Eu fiz o protocolo do original para poder ser feita a perícia no STF. Ela falou assim, a lista sumiu. Aí eu falei para ela, falei assim, a senhora nunca foi no STF não, né? Ela falou, por que você está perguntando isso? Eu falei assim, você acha que advogado sai do balcão? Passa do balcão, não sei que seja o Cacai que entra no STF de bermuda, advogado passa do balcão e vai seguir trâmite de processo dentro do STF. Lá dentro do STF, a lista desapareceu. Por isso que o doutor Rodrigo foi colocado no processo, que ele foi designado para apurar a veracidade da lista. E quando ele fez o requerimento da lista original para ser periciada, ele já não tinha mais a lista. Eles são os mistérios do Brasil, por isso que eu não acredito na justiça. Eu procurei um delegado da Polícia Federal e falei assim, doutor, eu tenho esse documento, eu quero que pericie. Doutor Marinho. E virou para mim e falou assim, não recebo de jeito nenhum. Não existe procedimento aqui para eu receber isso, não vou receber. Falei, como assim? Disse, passei no Ministério Público Estadual, nos promotores do Mensalão Mineiro. Falei, doutores, eu quero que façam a perícia. Ele falou assim, você está ficando doido nesse lugar, nessa lista aí, tem mais de 50 desembargadores, não faça nada. Aí eu falei assim, então tá, eu vou para o STF. Peguei um avião, fui para Brasília, fiquei hospedado no Kubitschek Plaza. Nesse dia, eu estava no 13º andar, eu lembro disso como se fosse hoje, eu peguei meu telefone celular, isolei ele da janela, abri a janela e joguei pela janela. Falei, esses caras estão me seguindo. Eu estou sendo rastreado, eles vão me matar antes de eu chegar no STF. Estava tendo no anexo 1 o julgamento do PT, e no anexo 2 era onde eu fui fazer o protocolo, que era do STF, onde estava o... Aí eu fiquei esperando, cheguei às 9 horas, o protocolo do STF abre só às 11. Fui o primeiro protocolo, 11h06, é só você ver no recibo do protocolo do STF. Logo depois eu encontrei com o Leandro. E ele estava acompanhando o PT, ele falou assim, doutor, o que você está fazendo aqui? Eu falei assim, vim botar um pouco de fogo nesse circo do Mensalão Mineiro, eu quero saber se o Valfrido está envolvido na morte da minha cliente ou não. Aí ele falou assim, o senhor está com o documento aí? Eu falei, estou com o protocolo, ó. A lista é pública, o processo do Mensalão Mineiro é público. Você pode acessar direto no Mensalão. Ele foi e publicou a lista com o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes está na lista. Uhum. Não, e tem um detalhe. Na época, o Marcos Valério ainda falou que a lista era mentira, porque ele estava tentando fazer um acordo para ele acabar com os procedimentos dele. Quando ele não viu, e o cara era testemunha disso, quando ele viu que não ia conseguir fazer o acordo mais, ele tacou fogo no circo e fez a delação premiada com o doutor Rodrigo Bossi, que é exatamente o mesmo Rodrigo Bossi, que seria o quinto elemento aqui, ó. E o doutor Rodrigo acabou falecendo antes de concluir. E essa delação está morta dentro do STF, ninguém abre. Tem gente de todos os poderes envolvidos na delação, corre recibo, você não acredita, mas ninguém libera. Eu me lembro do doutor Dino no dia do julgamento do assassino apontado Modelo, que não cumpriu um dia da pena que ele recebeu do corpo dos jurados.
Aqui, amigo, ele está preso agora. Há 2 anos foi cumprido o mandado de prisão. Há 40 minutos aqui da minha casa ele foi preso e ele agora está preso e recolhido. Mas há 2 anos tem isso. Não. Há 10 anos solto. Bom, eu pergunto para o Carone. Carone, enfim, eu estou assim, assustada e assim, eu não tenho nem palavra, embasbacada com tudo que está sendo dito, né? Porque uma parte eu sabia, e eu me considero uma pessoa bem informada, mas uma outra parte não. Como e de que maneira, né? Esse programa eu acho que está sendo fundamental para colocar essas questões, né, em público. Você pretende escrever algum livro? O novo jornal que está de volta, né? E que está aí com uma super visibilidade, né? Muita gente acompanhando diariamente. Você pretende fazer alguma série de reportagens? De que maneira você... Porque essa história é muito intrincada. Ela não começa em vocês e não termina em vocês. Vocês foram parte, né? Tem um tanto para trás e parece que um tanto para frente também. E aí? Um momento. Ângela, deixa eu te explicar. Primeiro, eu queria fazer duas correções. Uma época, na hora, eu não lembrei. O nome do advogado é Dr. William Ferreira, certo? Que me atende não gratuitamente, eu pago as custas, mas é gratuito, certo? Segundo, dizer a respeito do Padre João. Muito. Depois que ele nos convocou e que nós fizemos o depoimento da Câmara Federal, na Comissão de Direitos Humanos, que a Paulo se referiu, as coisas realmente mudaram, que a coisa ganhou uma visibilidade maior. Certo? O Padre João foi muito útil também, muito correto, muito amigo, certo? Deputado Padre João. E fazer uma correção que o que o Capal estava falando, que as coisas estão todas interligadas, e que ele falou que se um policial queria que ele levasse na casa de um traficante, a coisa está toda interligada. Na época em que a Andréia teve, na quinta-feira eu mandei um e-mail, tá certo? Um e-mail para a filha do Oswaldo Borges da Costa. Marco. Tá certo? Geraldo, só um minutinho. Deixa ele concluir. Andréia, que você fala, é a ex-prisioneira do Complexo Penitenciário Feminino de Belo Horizonte. É essa mesmo? Essa mesmo. Deixa eu te explicar. Porque o que acontece? A esposa do piloto do helicóptero que foi preso com aquele tanto de cocaína me procurou e me entregou cópia do processo da primeira instância, aonde o piloto abriu o jogo. É o helicóptero que pertencia ao governador Zezé Perreira. Exatamente, certo? E o que acontece é o seguinte, o helicóptero, dentro do processo, certo? Dentro do processo, constava de que o helicóptero estava à disposição dessa moça, filha do Oswaldo Borges da Costa, que era namorada do filho do Perrella. Tá certo? E eu ia noticiar tudo. Ia noticiar o que tinha acontecido. O depoimento do delegado. Para as pessoas entenderem, a gente que cobre política sabe, né, o que cobriu política há muito tempo, como eu. Quem é Oswaldo Borges da Costa? Oswaldo Borges da Costa era o caixa do Aécio Neves. E hoje está comprovado, ele está, inclusive, respondendo no processo por isso. Mas ele tinha algum cargo? Parece que ele foi da Codemig. Ele foi presidente da Codemig. Na verdade, o que ocorre é o seguinte, ele era o homem que operacionalizava o esquema do Aécio junto às empreiteiras. Certo? E tinha ele junto às empreiteiras e tinha quem operacionava junto ao setor elétrico.
tá certo? Ele era junto com as empreiteiras, certo? Aí a lista de Furnas. A lista de Furnas é essa que é exatamente feita por quem representava ele junto ao setor elétrico. Inclusive, está respondendo um processo junto com ele em relação... tudo isso foi delatado pelo presidente Andrade Gutierrez e pelo presidente Odebrecht, do acordo que eles tinham feito em relação à CEMIG entrar na sociedade para a construção da hidrelétrica do Rio Madeira. Certo? Então, esse Oswaldo Borges da Costa era na área de construção. Por exemplo, quem fez a operacionalização do esquema de desvio de 780 milhões da obra da cidade administrativa foi ele, está respondendo processo junto. Certo? Então, eu caí na asneira, mas era uma obrigação de jornalista de mandar um e-mail. Tá certo? E dizendo, né, o porquê. E aí foi quando o André me procurou: você não vai publicar essa matéria. Você não pode publicar essa matéria. Peraí, deixa eu entender. Você mandou um e-mail para Andréa Neves dizendo que iria não publicar? mandei para André. Eu mandei um e-mail para a filha do Oswaldo Borges da Costa. Sim. Porque no inquérito constava que o helicóptero estava à disposição dela. Que ele tinha saído do heliporto da Barra da Tijuca, tá certo? Ele tinha saído da Barra da Tijuca. Constava isso. Mas a menina não tinha nada a ver com isso. Mas eu tinha que ouvir ela. A menina não tinha nada a ver com isso. Por quê? Porque, segundo o inquérito, as coisas estavam combinadas com o filho do Zezé Perrella. E depois, esse processo de primeira instância sumiu e eles abriram um processo na Justiça Federal sob a alegação de que era crime federal, que é tráfico internacional de droga. E sumiram. Só que antes dele sumir, a mulher do piloto trouxe para mim o processo inteiro, com depoimento. Eu preciso publicar isso, porque eles vão matar meu marido. Eu vou publicar. Isso foi na quinta-feira, ela me entregou. Calhamaça, assim, processo. Porque quem prendeu o helicóptero não foi a Polícia Federal. Quem prendeu o helicóptero foi a Polícia Militar, do Espírito Santo. Não foi a Polícia Federal. A Polícia Militar estava de olho naquilo, vendo aquele helicóptero ali, ficou olhando aquilo ali, e quem fez foi a Polícia Militar do Espírito Santo. E eles apreenderam, levaram realmente para a Polícia Federal, que é droga, é competência, mas o inquérito e o processo corria na primeira instância, na vara da primeira instância da Justiça do Espírito Santo. Aí, na hora que eles viram, aí eles descobriram que o cara já tinha prestado depoimento, abrido o jogo, e aberto o jogo, e assim por diante. E aí o processo, houve um conflito de competência apresentado pelo procurador da República, e o processo foi para a segunda instância. E esse processo da primeira instância desapareceu. Mas antes disso acontecer, eu tinha cópia do processo, porque a mulher tinha me entregue o processo. Certo? Foi quando eu mandei o e-mail e a André me procurou. Não, você não pode publicar de jeito nenhum. E ela sabia que eu ia publicar. Certo? Ela tinha certeza que eu ia publicar. Ela falou, aí foi quando ela chegou com uma mala cheia de dinheiro dentro de uma Hilux, aquela Toyota grande, certo? E me ofereceu. Eu falei, não, André, eu estou apertado, realmente eu preciso de dinheiro. Mas para isso que você está querendo aí, não vai ser possível, não. E ela muito brava, né? Ela ficava brava, ela fica brava mesmo, né? E aí ela falou, esse jornal seu você não vai continuar com o jornal. Eu falei, olha, né, André, não posso fazer. É esse aqui que você sola? Oi? Esse aqui. Para cá.
Vira a capa. Ah, Aí, sim, Diálogo com o Rato, sim, é esse livro. mas foi por isso que ela. Esse foi o motivo que, na hora, eu não esqueci de falar. Essa matéria realmente ia ser uma matéria que ia descortinar o que o Dino está falando, que é o esquema que vem desde lá de trás. A Modelo, na verdade, era quem pegava o dinheiro do Valfrido, do Caselói, da propina, para poder transportar. Inclusive, ela transportava malas de dinheiro, não é dinheirinho, não. Ela transportava mala de dinheiro, certo? E aí ela foi aparecer, depois, muito tempo, foi aparecer na lista do Marcos Aurélio, tá certo? Como, inclusive, ela transportando dinheiro e assim por diante. Então, a coisa está toda entrelaçada. E para você ter uma noção. Só falar um negócio aqui. No júri da Modelo, a testemunha reconheceu que ela era mula do PSDB e transportava mala de dinheiro. Eles falaram para mim assim, ó, o senhor está completamente louco, ninguém transporta mala de dinheiro. Aí deu um tempo, o Gedel foi preso com caixa de papelão lotada de dinheiro até no pescoço, porque já não dava mais para comprar mala de tanto dinheiro que eles desviavam. Falaram que as malas eram tão pesadas que ela não conseguia nem carregar. O que ocorre é o seguinte, ele fala, o Valfrido foi convocado para depor na Procuradoria de Justiça, naquele prédio da Alves Cabral. Chegou de Brasília, de jatinho, Aristide Junqueira, que foi procurador-geral da Justiça, falou, ele não vai depor. Xingou os promotores todos e pegou o Valfrido e disse, não vai depor. Assim, esse é o Ministério Público Federal, quer dizer, não é o Ministério Público, o membro do Ministério Público que mancha a instituição, que o Ministério Público tem gente muito boa. Por exemplo, o Geraldo Elis falou, doutor Haroldo. Eu, por exemplo, devo um favor gigantesco ao doutor Haroldo, porque eu não ri, porque ele criou problema, porque eles não estavam me dando remédio. Eu devo esse favor ao doutor Haroldo, que é juiz da segunda vara criminal que está à disposição do Tribunal de Justiça. Eu devo a ele isso. Quer dizer, então tem gente boa, mas infelizmente uma meia dúzia apodrece tudo. Como tem gente excelente no Ministério Público, os melhores possíveis, eu não vou citar nome, se eu citar nome, eles vão começar a perseguir ele. Tá certo? Quer dizer, mas existem pessoas assim, excepcionais no Ministério Público Estadual, no Ministério Público Federal, no Tribunal de Justiça, no Fórum. Tá certo? Agora mesmo, uma juíza determinou que fosse feita uma busca e apreensão em relação ao processo que está, esse Oswaldo Borges da Costa, do desvio, uma mulher de um desprendimento danado, eles já entraram no Supremo, já fizeram isso, o outro juiz de uma vara, a mesma coisa, quer dizer, existem juízes sérios, mas naquela época foi uma época muito conturbada no Tribunal de Justiça, certo? Não sei, Marco, se só aquela época. Pode ter certeza que o Esquadrão da Morte continua de olho na gente. E basta olharmos as publicações dos meios eletrônicos que não desaparecem das relações de matérias publicadas. Tem gente que ameaça sob forma muito despistada, mas deixa transparecer isso. Não, a ameaça, eu passei a vida inteira sendo ameaçado. O que acontece é que a gente vale exatamente aquilo que interessa. Hoje a gente não interessa mais. O que ocorre é o seguinte, aquele Cid, é a minha opinião,
aquele ciclo que nós enfrentamos com muita, vamos dizer assim, muita intensidade, aquele ciclo de juízes, de desembargadores, de promotores, de procuradores, de delegados, né? Eles hoje, vamos dizer assim, pela própria idade, eles foram consumidos. Tá certo? Pela própria maldade, né? Certo? Eles foram consumidos. Eu acredito que foi isso que aconteceu. E está aí uma safra nova de desembargadores, de juízes, que eu tenho fé que vão realmente, pelo menos eu espero, né, vão relocar, né, trazer de volta tanto o Judiciário como o Ministério Público para o lugar que realmente eles de direito, merecem, não é? Junto à sociedade, porque você deu o exemplo do Lula, aquilo ali é um absurdo. Eu, por exemplo, conheço aquilo tudo ali, certo? E você fala que o Aécio fez em relação a essa confusão. O Aécio é ligado a todos aqueles desembargadores, juízes do Sul, porque o tio-avô dele, tá certo? Pai do Dornelles, foi quem organizou a justiça no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Ele, o tio dele, tio-avô dele, certo? Que é pai do Francisco Dornelles, que foi governador do Rio Grande do Sul. Tá certo? Que foi interventor naqueles estados todos ali. O Paraná praticamente não existia. Esse Moro é muito chegado à família do Moro. O pai do Moro, que era topógrafo, era muito chegado ao Tristão da Cunha, que foi presidente da Companhia de Desenvolvimento do Norte do Paraná. E o pai do Moro era topógrafo da companhia. Então, aquilo ali está tudo interligado, não é só aquele risinho ali do Moro sentado lá do Aécio, não. Por trás eles conversam. Esse ex-ministro Carlos Veloso, se você pegar a lista de embarque e desembarque dele para Curitiba, para Santa Catarina, para Porto Alegre, era quase diário ele lá, porque ele é a pessoa que, por ser ex-ministro, tem porta aberta, ele é que representa os interesses do Aécio em todos os judiciários. Ele não é o advogado do Aécio é outro. Mas ele está por trás disso tudo, e o PT tem uma culpa disso, porque o PT foi advertido diversas vezes sobre o que significava de malefício esse rapaz. Foi uma vez, não, diversas vezes. Não foi só a Dilma, não, cara. Tudo isso que fizeram com o Lula, ele estava por trás. Você não tem a dúvida disso. Você entendeu? É um sujeito realmente... eu sinto muito, porque eu conheci ele criança. Inclusive, eu carrego uma culpa que o meu irmão Antônio Carlos era vereador de Belo Horizonte quando o Tancredo se elegeu. E virou para mim, eu vou trazer meu neto. E eu já conhecia ele do Rio de Janeiro. Eu já tinha ajudado a soltar ele no Rio de Janeiro. Quando ele foi preso por uso de droga no Rio de Janeiro, na época do Figueiredo. O comandante da Polícia Federal lá, o superintendente da Polícia Federal não queria soltar ele, porque era brigado com o Tancredo. E era ministro da Justiça o Ibrahim Abiaker. Tá certo? E nós fomos com um advogado daqui de Belo Horizonte, em nome do doutor Ibrahim Abiaker, dizer que era uma ordem soltar ele. Quem foi dirigir o carro fui eu. Então eu já conhecia o Aécio, sabia o que era o Aécio. Mas imaginava que era um rapaz, que era juventude, que era isso, que era aquilo outro. Como conhecia André. André andava com uma bolsinha de pano, que eles chamavam de marmita, né? Essas coisinhas do lado, assim, do Rio de Janeiro. Aí o doutor Tancredo falou, olha, eu estou trazendo o Aécio para cá, você já ajudou ele uma vez e eu quero que você ajude ele aqui.
Falei, beleza, doutor Tancredo, o senhor manda. Porque eu realmente era admirador do doutor Tancredo. Era amigo do meu pai de juventude, certo? E aí eu ajudei a eleger ele contra o PCdoB, contra o MR8, contra todo mundo, eu elegi ele presidente do PMDB jovem. O Antônio Carlos, meu irmão, que já faleceu, ele falou assim, você está criando uma cobra. Você está criando uma cobra. Não esqueça disso do Antônio Carlos falando, você está criando uma cobra. Você não devia ter trazido esse cara para cá. Isso é outra cultura, isso é outra gente. Isso é outra cultura, isso é outra gente. E ele realmente tinha razão. Esse sujeito literalmente liquidou com a mineiridade. Acabou com a mineiridade. Acabou com a seriedade de Minas Gerais. Acabou com a classe política mineira. Corrompeu tudo. Tá certo? Os poderes. Acabou com todos os poderes. Ministério Público, Judiciário. Acabou com tudo. A parte econômica, a parte industrial. Ele acabou com tudo. E um projeto financiado pelos mesmos que financiaram o Moro, que era o Banco Mundial, que financiou, e nós publicamos várias matérias sobre isso, que financiou o governo dele. Choque de gestão. Esse nome e essa marca de choque de gestão foi feito dentro do Banco Mundial. É proposta do Banco Mundial, que foi aceita pela FIENG, financiar o Ministério Público na assessoria para licenciamento ambiental, que está dando nisso que está aí, tudo arrebentando. Porque o Ministério Público, que era o fiscal da lei, o fiscal da lei, fechou um convênio com a FIENG de que a assessoria, para eles darem parecer, era paga pela FIENG. Quer dizer, os patrões dando parecer. Quer dizer, aquela represa lá a barragem de Mariana, o Ministério Público estava de acordo. O Ministério Público tem culpa naquilo ali. Mas agora não aparece. De Brumadinho eu não sei. Mas de Mariana eu sei, eu tinha a documentação toda. O Ministério Público dando parecer favorável, baseado numa assessoria paga pela FIENG, num acordo que foi celebrado, o procurador-geral saiu daqui e foi nos Estados Unidos e voltou, uma solidariedade, isso, aquilo outro e tal. E está aí, e nenhum deles são punidos. Mas estão sendo afastados, pouco a pouco, pela idade. Não por punição. Uhum. Mas, bom, infelizmente, o nosso tempo já está estourado. Eu não tive coragem de cortar, né? Porque são depoimentos muito contundentes, mas também muito calcados em fatos, enfim, né? Inclusive na própria pele, né? A gente pode dizer assim. Mas, olha, eu acho que desde já fica aqui o nosso convite para que vocês voltem daqui a um tempinho, né? Para a gente continuar essa conversa, porque eu estou vendo que esse novelo, né? Quanto mais a gente puxa, mais aparecem coisas nesse novelo, ele é quase infindável, né? Então, essa conversa não termina aqui, digamos. Vamos apenas ter que, em função, né, da duração do programa, interrompê-la. Mas eu queria, então, antes da gente chegar ao final, agradecer a todos vocês que estão aqui conosco, eu estou vendo que é muita gente, né? E lembrar que, por favor, né, quem gostou do programa, quem quer divulgar também essas informações, né, esses depoimentos tão sérios, né, e calcados em dados, que se ainda não se inscreveu no Coletivo Alvorada, né, para assistir os programas, o YouTube, né, clica no sininho também, porque além de você se inscrever, você vai passar a receber toda a informação das ações, dos trabalhos e dos 10 programas que o Coletivo Alvorada faz. Esse é um dos 10 programas.
Bom, então agora eu gostaria de pedir o depoimento final de cada um dos nossos convidados de hoje. E, enfim, vou começar então pelo Geraldo Elísio. Geraldo Elísio, e agora? Olha, Ângela, eu torço para que o melhor de tudo possa acontecer ao Brasil. E lembro, para que o melhor de tudo possa acontecer ao Brasil, nós estamos na dependência direta do raciocínio do povo. Nós estamos na dependência direta de uma justiça que faça jus a este nome e na dependência direta de meios de comunicação de massa que não manipulem, que tenham comunicação com a verdade, que tenham advogados como Dino, jornalistas como Marco Aurélio Caruna e, acima de tudo, mulheres com a coragem, com a estatura moral que você tem, tanto no que você ensina na escola de comunicação, como o que você pratica frente aos microfones e frente aos meios variados de comunicação de massa que você exerce, dando um exemplo, ombro a ombro, com todos aqueles que têm respeito pela dignidade moral do ser humano. Obrigada. Marco Aurélio, suas considerações finais, o que você espera da agora para frente? Bom, eu espero que realmente o cenário mude, né? Que a gente não deixe de herança para os nossos netos, filhos, o que está aí, né? O que chegou, o que está aí, certo? Como eu falei, a limpeza foi feita pela idade, né? É necessário que os novos que estão aí, que estão chegando, tenham consciência das suas funções, das suas obrigações, do seu compromisso, e que realmente as coisas mudem. Nós pegamos uma época difícil, muito difícil, uma coisa complicada, porque, como você falou no início, nós estávamos dentro de um regime democrático, ninguém imaginava que isso poderia estar acontecendo, mas isso, infelizmente, aconteceu. Eu, como falou o Geraldo Elísio, eu não guardo rancor de ninguém, certo? Está para trás, está para trás. Estou tocando minha vida de acordo com o que eu posso e vou continuar, certo? E desejar, agradecer essa oportunidade que você deu. Eu nunca tinha falado. As pessoas pedem, um pede, o outro pede, mas eu nunca falei. Exatamente porque você me conhece, sou uma pessoa mais quieta, certo? E também porque eu tenho certeza que o seu programa é de uma seriedade muito grande. Não que os outros não sejam, mas o seu é de uma seriedade grande. E eu vou aproveitar a oportunidade para cumprimentar e agradecer ao Dr. Dino, que foi um companheiro incansável, sofreu na pele por minha causa. Eu tenho certeza que parte do que aconteceu com ele foi por minha causa, tá certo? Ao Geraldo Elísio também eu tenho certeza que parte do que aconteceu com o Geraldo Elísio foi por minha causa, certo? E dizer que eu sou uma pessoa que acredita em Deus,
certo? E acredito que Deus vai achar o melhor caminho para o Brasil. Nesse momento em que as coisas estão muito escuras, estão muito tenebrosas, né? Mas o povo mineiro, o povo brasileiro vai saber que está na mão dele mudar tudo isso, né? E eu tenho certeza que vai mudar, certo? Já está mudando, eu já percebo a reação, como eu falei, de alguns juízes, de alguns promotores, reagindo contra esse esquema que está aí. É o que eu espero, que Deus abençoe a todos, né? Obrigado pela oportunidade. A gente é que agradece. E doutor Flávio Dino, o senhor já disse que não Flávio confia Dino, não. muito na justiça. Santo Dino. Mas e aí, como mudar esse país? Quais Não as tem, considerações finais? não. Eu, infelizmente, eu sou descrente. Não acredito que o voto mude nada, infelizmente. Nós temos uma massa enorme de eleitores que estão aí na urna simplesmente para obter benefício próprio. Não existe compromisso com nada. O país está destruído e o brasileiro hoje é um ser humano muito pior do que era antes. E isso que mais me incomoda. Por isso que eu gosto tanto de cachorro. Por isso vocês estão ouvindo os cachorros latir aqui no fundo aqui. Eu afastei. Verdade que o senhor cria 50 cachorros? Eu tenho 47 cães aqui, sendo 10 vira-lata resgatados no meio da rua, porque o povo não para de abandonar, e é sempre o povo, e eu estou muito incomodado com o ser humano. Eu não acredito no ser humano, não. Você, durante a sua fala, você perguntou se alguma coisa está sendo escrita. Quando aconteceu o primeiro erro judiciário na minha vida, foi com o doutor Elami, que era o bisavô da minha filha. Eu não era presente na família. O segundo erro foi o caso do erro judiciário do rapaz que eu tirei, e eu escrevi um livro que chama Na Dúvida, Paulo Réu. Eu agora estou escrevendo um livro que chama Na Dúvida, Paulo Advogado, que é a conclusão de tudo que nós passamos. E o Carone tem um capítulo lá, Pica-Pau tem um, Nilton Monteiro tem um, Dr. Rodrigo Boss tem um, porque, afinal de contas, a gente foi massacrado, mas na realidade nós fomos 5 Don Quixotes que lutamos contra esse moinho de corrupção que é o país. Infelizmente, eu falo isso para todo mundo, isso aqui não é um país, é um esconderijo de bandido. É uma pena. Bom, gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês três, Flávio Dino, Aurélio Carone, Geraldo Elísio, e dizer que, olha, vocês vão voltar, tá? A gente precisa continuar e aprofundar essa conversa, porque, pelo que eu pude perceber, e quem nos acompanhou até agora também, tem um monte de... Esse novelo é enorme, não é? E tem fio desencapado aí para tudo quanto é lado. Então, essa conversa não termina aqui, não é? Ela precisa ser retomada em outro momento. Bom, mas o programa tem que acabar. Muito obrigada novamente. E antes de acabar, eu não poderia deixar de dizer que esse programa não aconteceria se não fosse a produção técnica da Alexandra Badaró e a produção executiva do Pedro Martins, né? São eles fundamentais. E esse programa é uma construção do Coletivo Alvorada, Ação Coletiva Alvorada. Gente, muito obrigada, um abraço a todos, mais uma vez, muito obrigada a vocês três. Até semana que vem com mais um programa. Então, beijo, até semana que vem.